O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que eles não venham para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, estamos diante de 2 seres humanos, de 2 histórias, de 2 vidas. O primeiro, rico, bem vestido, banqueteando-se com os amigos todos os dias. E o segundo, à porta do rico, no chão, cheio de feridas, com os cães que lambem suas feridas, e o desejo que ao menos algo da mesa do rico lhe seja jogado. 2 vidas, 2 histórias. Aos olhos do mundo, quem se deu bem foi o rico. Aos olhos do mundo, a vida que deu certo foi a vida daquele rico bem vestido em festas e banquetes. Aos olhos do mundo, quem teve a alegria de viver e a vida que valeu a pena ser vivida foi aquele homem rico. Mas aos olhos de Deus e aos olhos da verdade, quem estava feliz era aquele pobre, desprezado, faminto, com as feridas atraindo os cães. Porque o que é valor para o mundo, nem sempre é valor para Deus. Porque o que aquele homem havia gastado em festas, em roupas,
tinha retirado o seu coração das verdadeiras coisas pelas quais ele deveria ter investido. Porque aquele homem, como diz a primeira leitura que acabamos de ouvir, ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, ele vivia uma vida tão aérea, tão distante da realidade, que não lhe possibilitou perceber que o mundo passa e com ele passa também toda a glória do mundo. Aquele homem estava tão preocupado com suas coisas, com sua elegância, com seus banquetes, que ele se esqueceu que tinha uma alma, que ele esqueceu-se que possuía algo de muito mais valioso, que era a sua alma para Deus. E, no entanto, ambos morreram. E Lázaro, que havia sofrido durante toda a sua vida, agora atinge a plenitude da vida. Agora encontra-se no paraíso, agora está ao lado de Abraão, o escolhido de Deus, o pai de todos os povos, o pai da fé. E aquele outro homem, que havia aproveitado tanto sua vida, agora está no tormento. Quantas vezes o rico olhou de sua janela aquele pobre com os cachorros que estavam em torno a ele e sentiu nojo, e sentiu ânsia, e agora ele suplica: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha para refrescar a minha língua, porque eu estou em meio a grandes tormentos. Amados irmãos, esta é uma parábola que deve marcar a nossa vida, que deve marcar a nossa caminhada hoje, porque nós precisamos apostar, investir nas coisas que duram. Nós não podemos nos deixar levar pelas coisas do mundo e assim, seduzidos por elas, deixarmos de lado o que de fato vale a pena, que é a vida eterna, que é o céu. Ora, aquele homem que gozou a sua vida nesta terra, ele agora estava perdido, porque ele sim tinha aproveitado alguns anos e agora estará para sempre no meio de chamas, no tormento eterno. Ele pensou em trocar um punhado de anos pela eternidade. Ele colocou o seu coração nas coisas que passam, e quando essas coisas passaram, ele se viu vazio. O inferno nada mais é do que o vazio de Deus, o vazio de todas as coisas. Enquanto Lázaro adquiriu junto de Deus a felicidade. Mas, amados irmãos, ainda precisamos meditar outro aspecto. Este homem poderia ter se salvado, o homem rico poderia ter se salvado, se ele tivesse percebido que Lázaro, na sua porta, era a oportunidade de Deus para salvá-lo. Se ele tivesse acolhido aquele pobre, se ele tivesse dividido um pouco do que era dele com aquele pobre, se ele tivesse feito aquele pobre participar de sua alegria, Deus o faria participante da alegria eterna. Este homem desperdiçou a visita de Deus. Este homem não compreendeu que naquele pobre Deus lhe oferecia a possibilidade de salvação e de vida eterna. Amados irmãos, hoje o Evangelho nos convida a fazer uma escolha. Nós precisamos escolher qual fim queremos para a nossa vida. Se queremos o fim do rico epulão, no meio de chamas e de tormentos eternos, ou se queremos
a alegria completa, a bem-aventurança perfeita, uma eternidade feliz junto de Deus. E se nós quisermos a segunda opção, precisamos então investir no que é eterno, precisamos gastar tempo com as coisas de Deus, precisamos deixar um espaço no nosso coração para aquilo que é de Deus e deixar de fora tudo aquilo que passa. Tem uma oração no início da missa muito bonita que diz: Senhor, dai-nos a graça de usar os bens que passam e abraçar os bens que permanecem. Esta é a verdadeira sabedoria. Não precisamos desprezar as coisas do mundo, não precisamos agora ficar nas portas cheios de feridas e pobres. Precisamos sim, com um coração humilde, nos considerarmos pequenos diante de Deus e usarmos as coisas do mundo para chegar a Deus, e não o contrário, sermos usados pelas coisas do mundo, o que causa um afastamento de Deus. E São Paulo, na segunda leitura, nos oferece um itinerário, um caminho, uma receita, o segredo do céu. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Como é bonito que a Igreja, nossa mãe, nos ensina a fugir das ocasiões próximas de pecado. Foge das coisas perversas. Fugir do mal e procurar o bem. Procura a justiça. De manhã eu explicava que quando nós falamos de justiça, a gente logo pensa em ser justo com as pessoas. Mas existe um outro modo de viver a justiça. Viver a justiça nas nossas relações com Deus. Ora, se Deus é o Criador de tudo, se Deus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, eu lhe devo homenagem, eu devo prestar culto a Deus, eu devo adorá-lo, eu devo obedecê-lo, eu devo viver a fé por justiça, porque a Deus pertence a glória, porque a Deus pertence o louvor, e quando eu dou glória a Deus e quando eu louvo a Deus, eu estou sendo justo com Deus. Procura a justiça, procura a piedade. A piedade nada mais é do que olhar o mundo ao nosso redor e procurar as pegadas de Deus. Nós precisamos fazer do mundo que nos cerca uma igreja. Como é bom quando a gente entra na igreja, se ajoelha diante do sacrário, vai em Nossa Senhora, faz uma prece, olha para o altar, sente o coração afervorar-se. O mundo tem sinais de Deus, e no meio do mundo eu preciso aprender a reconhecer esses sinais para adorar a Deus, para amar a Deus. Isso é piedade, é fazendo o que tenho que fazer, concretamente na minha vida ordinária, ali no meio do trabalho, no meio do estudo, no meio dos afazeres, ali reconhecer a presença de Deus. Deus não é algo que a gente liga e desliga um botãozinho e Deus desaparece e Deus aparece. Deus está sempre conosco. Deus está sempre próximo a nós. Então, em qualquer momento do nosso dia, em qualquer momento em que estivermos, Deus está ali e podemos adorá-lo. Isto é o espírito de piedade. Eu já disse algumas vezes aqui e repito. Às vezes nós temos uma frase que diz assim: estamos começando uma oração, um encontro, e nós dizemos: vamos nos colocar na presença de Deus. Essa frase ela não é exata, essa frase precisa mudar, porque nós estamos na presença de Deus, nele existimos, nos movemos e somos, nos diz o apóstolo. Nós devemos sim nos dar conta de que estamos na presença de Deus, e a piedade é esse dar-se conta, é esse deixar cair a ficha para compreender
que estamos na presença de Deus. Procura a justiça, a piedade, a fé, diz o apóstolo São Paulo. Vivemos num mundo de crise de fé. Não nos enganemos, amados irmãos, mas nós vivemos num mundo onde cada vez mais se acentua a falta de fé das pessoas que dizem ter fé. Isto é o mais preocupante. Devemos sempre manter a vela da fé acesa na nossa vida. E a vela da fé, ela se mantém acesa quando alimentada, por exemplo, com o estudo das Sagradas Escrituras, com o estudo do catecismo, com o estudo da doutrina católica, com o estudo da vida dos santos. Quando nós alimentamos a nossa fé por essas coisas, ela cresce, ela permanece robusta. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor. O amor é o resumo da vida cristã. O amor é o centro, é o início e é a meta da vida cristã. São João Paulo II, poeta que era, escreveu uma frase que nos ajuda a compreender isso. Dizia: o amor me explicou todas as coisas. A chave de leitura para a fé cristã é o amor. Deus amou tanto o mundo que me criou. Deus amou tanto a mim que me salvou. E agora, Ele espera que eu responda a este amor com amor. Nós dizemos de modo tão corriqueiro e popular, nós dizemos: amor com amor se paga. Deus não quer nada mais, nem nada menos do que o nosso amor, porque é o tudo da nossa vida. A firmeza, ter firmeza nas decisões. Vivemos numa época fluida, líquida, dizem os filósofos. Vivemos numa época onde nada permanece, nada é duradouro. Desde o objeto que nós compramos, que é descartável, não se consertam mais as coisas, mas se joga, troca fora, até os relacionamentos, até mesmo na vida espiritual, nós vivemos numa constante troca. Pensemos quantas pessoas vivem pulando de igreja em igreja, vivem pulando de religião em religião, ou ainda pior, vivem misturando na própria vida elementos de várias religiões, de várias fés. Assim, amados irmãos, devemos ter firmeza nas nossas decisões, firmeza no aceitar a fé, firmeza no amor ao irmão, firmeza no serviço a Deus. A mansidão. E como é bonito que São Paulo coloca de um lado firmeza e do outro mansidão. Sim, devemos ser firmes, mas com doçura. Devemos ser firmes, mas mansos. Nosso Senhor disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós devemos proclamar a fé com firmeza, mas com doçura. Nós devemos ajudar os irmãos a reencontrarem o caminho, mas com um sorriso nos lábios, mas com um olhar acolhedor. Firmeza, mansidão. Combate o bom combate da fé, dizia Jó no Antigo Testamento, numa pergunta retórica. Não é porventura a vida do homem sobre a terra uma luta? Sim, é uma luta, é um combate, mas é um combate e uma luta onde nós entramos sabendo que sairemos vitoriosos, porque Cristo venceu, e unidos a Cristo também nós venceremos. Meu irmão, você precisa lutar na sua família, você precisa lutar no seu casamento, você precisa lutar no seu emprego. Permitam-me ainda dizer, você precisa lutar na pastoral que você está,
Você precisa lutar onde Deus te colocou, mas lutar sabendo que você já possui a vitória, porque Cristo é o vitorioso. Retornemos ao longo da semana a esta segunda leitura. Quem sabe esta segunda leitura se transforme para nós num esquema de analisarmos a nossa alma, no esquema de exame de consciência, para nos confessarmos na próxima confissão. Porque estes elementos que São Paulo nos apresenta, estes elementos, eles possibilitam que a gente fique parecido com Lázaro e que a gente se distancie do rico Epulão. Que a gente assuma na nossa vida um caminho que nos leve para o fim de Lázaro, a felicidade completa, e nos afaste do perigo, da condenação, da morte eterna. Supliquemos a Nossa Senhora por todos nós nessa semana, para que transformemos em fé viva, em vida da nossa vida, o Evangelho que acabamos de ouvir. Peçamos a Nossa Senhora que seja ela a nos tomar pela mão e nos levar neste itinerário, porque foi ela a primeira a seguir este caminho, porque foi ela a primeira a viver todos esses elementos. E por isso que Isabel disse: Maria, tu és feliz e bendita entre todas as mulheres, porque acreditaste, e assim se cumprirá o que o Senhor te prometeu. Nós também queremos ser felizes, por isso precisamos acreditar até que se cumpra o que Deus prometeu para nós. E o que Deus prometeu foi vida eterna, foi salvação, foi céu, foi felicidade sem fim. Amém. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai. Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes na misericórdia e bondade do nosso Deus, apresentemos os nossos pedidos e digamos cheios de fé: Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo. Pelo nosso bispo, Dom Hernaldo, dado por Deus à sua igreja, pelos presbíteros, ao serviço do Evangelho, pelos diáconos, servidores da caridade, oremos. Cristo, pelos homens com responsabilidades mundiais, pelos que tomam a defesa dos mais pobres e pelos profetas que Deus nos envia, oremos. Pelos que são humilhados como Lázaro, pelos que são atormentados como o rico, e pelos que seguem a Cristo, luz do mundo, oremos. Pelos emigrantes em busca de trabalho, por todos os excluídos,